Fala, futuros engenheiros, beleza? Como vocês estão aí, estudando muito, fim de semana, na semana? Um grande abraço para vocês que têm acompanhado os vídeos aí, tá bom? Cada comentário que tem deixado, cada palavra de carinho, eu agradeço muito, tá? E continuando aí, faltou alguns exercícios, né, que a gente comentou, já mostrou na live, mas eu sei que teve uma dificuldade a respeito de sonorização, então eu vou gravar aqui mais esses exercícios ainda da semana 1 para a gente já partir para a semana 2 logo, tá bom? Então ainda em cálculo 1, semana 1, aqui a questão agora, a pergunta para nós calcularmos os limites, né? Pede, na verdade, uma pergunta para calcularmos esses três limites aqui que nós vamos analisar um por um, tá bom? Então o primeiro limite que tem aqui é o limite, né, de x tendendo a zero, tá? De seno ao cubo de 1 sobre x vezes x à quarta potência menos 5x. Tá? É lógico que eu já coloquei a resposta aqui, mas a gente tem que analisar aqui primeiramente, tá? Eu sei que assim, 1 sobre x tendendo a zero, 1 sobre zero não dá, tá indeterminado, né? Então aqui essa parte está indeterminado e essa parte aqui não está indeterminado, já daria para resolver, tá? Então x tendendo a zero, só que aqui o que acontece? Ele apresenta como uma coisa só, tá vendo? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, uma das propriedades, quando eu tenho multiplicando aqui, é que está entre parênteses dividido bonitinho, mas não precisa estar em parênteses, está multiplicando, está em parênteses por causa que está aqui, né, subtraindo, para poder mostrar que a prioridade aqui e tal, senão esse multiplica e depois soma, tá? Mas quando eu tenho duas partes, igual eu estou demonstrando aqui, eu tenho que entender que eu posso transformar cada parte dessa num limite diferente, tá? É uma propriedade. Então eu posso trabalhar aqui limite dessa função vezes limite dessa função. Eu não escrevi aqui, mas eu posso trabalhar só limite disso e depois só limite disso, tá? Então se eu for trabalhar limite só disso, o resultado é zero. Por quê? Porque se eu não tem determinação, eu já substituí aqui, ó, 0 à quarta menos 5 vezes 0 vai dar 0, tá bom? E agora aqui, seno ao cubo de 1 sobre 0 está indeterminado. Eu teria que resolver algebricamente. Mas não sei se vocês lembram na aula ou não, mas é importante saber que quando é seno, é uma função limitada, tá? Por quê? Porque seno só pode ser entre menos 1 e 1, tá? Porque se a gente for lembrar lá, deixa eu colocar aqui, né? Se a gente for lembrar daqui do círculo trigonométrico, vou fazer pequenininho aqui, a gente sabe que só é possíveis valores aqui de 0 e 1, por quê? Porque uma hora ele é 0. Por exemplo, aqui é o cosseno, né? Vou colocar o seno aqui, já que nós estamos falando do seno, por exemplo. Quando está aqui em 0π, no caso, né? O seno está batendo aqui em 0, né? Quando ele está em π sobre 2, o seno está 1. Quando ele está em π, o seno está 0. Quando ele está em 3π sobre 2, tá? Que é os nomes aqui, tá? Só explicando rapidinho. Vai estar menos 1. Então ele fica batendo de 1, 0, menos 1. Ele fica circulando aqui o seno. Ele não tem como mais passar disso. Então é uma função limitada. E aí existe uma propriedade, tá? Que foi passada até nas videoaulas do nosso professor, que uma função, um limite de uma função limitada vezes uma outra função, né? O limite de uma outra função que é 0, o resultado vai dar 0. Então eu não vou me preocupar em resolver algebricamente essa função. Por quê? Porque justamente essa propriedade já me impede de fazer isso. Uma limitada vezes uma 0 vai dar 0. Então é assim que a gente já responde rapidamente, tá? E até acredito que ela foi colocada aqui propositalmente para que a gente possa utilizar dessa propriedade, tá bom?
que é benéfico para nós não perder tempo, muitas vezes na questão de prova e tudo, tá bom? E aí a gente vai passando já para os próximos limites, tá? O segundo limite dentro da própria questão é um limite de x tendendo a 4 de raiz de x menos 2 sobre x menos 4. Agora aqui existe uma indeterminação, porque o 4 aqui vai ficar 4 menos 4, vai dar 0. E o 4 aqui também vai dar uma determinação que vai dar 0 aqui, né? Então 0 sobre 0 não dá, e denominador 0 já era, né? Não tem como. E a gente vai ver que a resposta não é 0, então a gente precisa tirar, resolver algebricamente isso aqui para que essa expressão não fique assim determinada. Sempre é assim, quando é determinado a gente tem que resolver algebricamente. E aí uma coisa que eu chamei a atenção para vocês, que a gente precisa dar uma olhada, é que a gente precisa tentar começar a enxergar aqui as expressões, as funções, para a gente saber que caminho tomar para resolver algebricamente, que muitas vezes não é uma missão tão fácil, tá? Então a gente tem que tentar ver o que às vezes tem de próximo, né? Que saída que eu tenho aqui para resolver algebricamente. Lógico que já está mostrando. Mas lembra aqui, ó, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? E aí a gente tem x e 2 ao quadrado aqui, e raiz de x e 2 aqui. Então tem 2 ao quadrado aqui e 2 aqui, né? E x e raiz de x. E aí eu não sei se vocês vão lembrar, mas é importante a gente saber que o que? Raiz de x vezes raiz de x, tá? É a mesma coisa de o que? Raiz de x ao quadrado, certo? Que é x vezes x, dá para colocar numa raiz só, não precisa ficar fazendo duas raízes, uma raiz só. X vezes x, x ao quadrado. E esse quadrado daqui corta com a raiz quadrada, que vai dar igual x. Então, se eu faço raiz quadrada de x, isso aqui ao quadrado, né? Se eu fizer isso aqui, que não é para fazer aqui agora, vai dar x, né? Porque eu vou cortar aqui com aqui e vai dar x. Então, o que eu estou vendo? Que aqui tem esse x é o quadrado da raiz de x e esse 4 é o quadrado desse 2. Então, assim, eu já consigo tomar um caminho para tentar fazer isso aqui ficar ao quadrado para eu conseguir eliminar isso aqui de baixo, tá? Então, eu tentar enxergar essas coisas é importante, tá bom? Vai facilitar bastante a vida de vocês. Tá? Tem que tentar a gente começar a enxergar alguns caminhos a tomar. E aí a gente já sabe, né, que existe uma forma de eu transformar isso aqui em quadrado. É multiplicar vezes ele mesmo, tá? Mas não necessariamente sempre vai ser só o próprio negativo. A gente sabe o quê? Que a diferença de quadrados, aí é importante eu trazer aqui de novo para vocês, que a diferença de quadrados é o quê? Ó, a ao quadrado menos b ao quadrado é a mesma coisa que a diferença deles vezes a soma deles, tá? Então, se eu já tenho a diferença aqui, se eu multiplicar pela soma, eu vou conseguir obter justamente o quadrado deles. O quadrado de raiz de x é x e o quadrado de 2 é 4. Com isso eu consigo o x menos 4 para poder tirar esse x menos 4 daqui cortando, ó. Tá? Então, só que o que acontece? Como que eu vou pegar o x menos 2 aqui, ó, que eu repeti aqui, ó, tá vendo? Eu repeti ele aqui e multipliquei por x mais 2, raiz de x mais 2. Por quê? Porque o negativo vezes o positivo que vai dar a diferença de quadrados. E eu quero a diferença de quadrados aqui, tá? Então, se eu quero a diferença de quadrados aqui, eu já tenho o negativo, o próximo tem que ser positivo. Só que eu não posso colocar aqui só em cima, porque aí eu mudo toda a questão. Então, se eu coloquei um raiz de x mais 2 em cima, eu também tenho que colocar um raiz de x mais 2 embaixo. Por quê? Porque um sobre o outro dá 1. Então, tudo isso aqui vezes 1 não altera o valor. Tá? Então, é esse o caminho que a gente toma, de fazer algo e multiplicando em cima e ali embaixo também, tá? Assim eu não mudo a equação. Com isso, se eu fazer a fatoração aqui, ó, vai dar raiz de x vezes raiz de x, certo?
Aí vamos ver se é mais ou menos. Aí daqui positivo ainda, né? Raiz de x, aí então é mais, porque com mais aqui vai ficar mais raiz de x vezes 2, tá? Só para que depois a gente arruma. Depois, agora essa parte aqui, ó, menos 2 vezes raiz de x, menos 2 vezes mais 2, que vai ser menos 4. Então, 2 raiz de x positivo, com 2 raiz de x negativo, eles se cancelam. Raiz de x vezes raiz de x, já falei para vocês que é o próprio x, né? Então, aqui vai ser x menos 4, tá? Por isso que eu cheguei aqui em x menos 4, que eu fiz justamente essa distribuição aqui para a gente chegar nesse valor. E é o valor que eu quero para conseguir cortar com o valor que eu tinha aqui embaixo. Quando eu corto aqui e corto aqui, me sobra só o quê? O 1 aqui sobre isso, que é o que eu coloquei aqui. 1 sobre raiz de x mais 2. E aí, se eu já fizer a substituição aqui, não vai dar 0 embaixo, então eu não tenho determinação, consigo ter a minha resposta. Tá? Como eu não consigo cancelar mais nada, agora é só pegar o 4 e trocar para o x. Aí eu coloquei aqui, raiz de 4 vai dar 2. Mais 2 é 4, 1 sobre 4 vai ser a resposta desse limite. Tá? Então, quando eu resolvo algebricamente para tirar a indeterminação, o difícil mesmo é só lembrar e saber que caminho tomar. Mas depois aí já fica mais tranquilo e vocês vão conseguir substituir tranquilamente. Tá bom? Vamos para o outro limite, porque senão o vídeo fica muito comprido. Estou tentando deixar mais mastigadinho para vocês aí. Tá? Eu não gosto de deixar o vídeo muito longo, mas vou deixar mais mastigadinho para realmente facilitar a vida de vocês, tá bom? O próximo limite aqui, a gente já tem agora um limite de x tendendo ao infinito, de x ao quadrado mais 5x mais 1 sobre x3 mais x ao quadrado, tá? Aí, não sei se vocês lembram no outro vídeo, como eu falei, mas vou repetir aqui. Quando a gente tem o x tendendo a infinito, e aí tá mais infinito aqui, tem uns macetes, né, para fazer. Você pode pegar o x com expoente maior aqui, o x com expoente maior daqui de cima e fazer direto, já desconsiderar o resto e fazer x ao quadrado sobre x ao cubo. Então, x ao quadrado sobre x ao cubo é a mesma coisa que fazer assim, ó, x vezes x sobre x vezes x vezes x. Isso é x ao quadrado em cima e aqui é x ao cubo embaixo. Tá? Então, eu corto um aqui, corto um aqui. Corto o outro aqui, corto o outro aqui. Ficou o quê? 1 sobre x, tá? É o que vai dar aqui direto. 1 sobre x. E aí, se x está tendendo a infinito aqui, sobre x, 1 sobre algo muito grande vai tender a 0. É igual a 0, tá? Então, se eu coloco um número aqui, por exemplo, ó, vou falar de novo, tá bom? Para que todo mundo consiga acompanhar. Se eu falar 1 sobre 100 aqui, é a mesma coisa que 0,001, certo? Não, 0,1, tá? Se eu coloco 1 sobre 100 mil, vai dar igual a 0,00001. Tá? E assim começa a tender a muito zero conforme esse número for muito grande. Imagina ele muito maior do que isso, como ele vai tendendo cada vez mais a zero. Então 1 sobre um número muito grande vai ser 0. Mas Glenn, o que é isso aqui? Esse é o macete que eu falei quando o x tendendo a infinito. Aí você só lembra do sinal se precisar em alguns casos, tá? Para saber se vai dar infinito mais ou infinito positivo. Como é 0, não tem 0 mais positivo. É lógico que ele está tendendo a um 0 positivo aqui, né? Pelo lado direito, porque é positivo aqui, porque mais com mais vai dar mais. Mas ele vai estar 0, então o 0 não tem sinal, né? Mais e menos, é 0. Tá bom? Ele é neutro. Então, aqui eu só mostrei um dos caminhos que foi ensinado, tá? Nas aulas, que você pode observar nos exercícios, que é isolar o x com grau maior, que no caso é o x2, e dividir tudo por x2, tá? Então, era a mesma coisa de eu pegar isso aqui, isolar o x2 e dividir tudo que está aqui dentro. Isolei e vou fazer tudo dividido por x2, já que ele está multiplicando aqui. Então, ficaria x2 sobre x2 mais 5x sobre x2 mais 1 sobre x2. Foi isso que eu fiz. Só que x2 sobre x2 é 1. Aí eu coloquei aqui. O x que está aqui eu cortei com um outro x, que é x vezes x aqui, né? Então eu cortei 1 com 1 aqui, ficou 5 sobre x. E 1 sobre x2.
Foi isso que eu fiz aqui, tá? É um dos caminhos, mas você pode já ir do jeito direto que eu acabei de ensinar que dá certo, tá? Mas aqui eu fiz também a mesma coisa. O grau maior aqui é o x ao cubo, né? Porque ele é maior do que x ao quadrado, então eu isolo ele. Então é a mesma coisa que dividir agora tudo sobre x ao cubo. Já que eu separei o x ao cubo, eu vou dividir tudo por x ao cubo. Então eu separo o x ao cubo e divido tudo isso que está aqui, ó, por x ao cubo. Então x ao cubo sobre x ao cubo mais x ao quadrado sobre x ao cubo. Esse corta com esse dá 1. Tá aqui. x2 tem 2x aqui, aqui tem 3x multiplicando. Então 2 que tá aqui corta com 2 que tá aqui, sobra 1 ainda, vai ficar 1 sobre x. Tá? E por que eu posso fazer esse macete aqui? Porque qualquer número dividido por algo muito grande, lembra que eu falei que está tendendo a zero? Então esse aqui vai tender a zero, porque é 1 sobre algo muito grande ao quadrado. Esse aqui vai tender a zero, que é 5 sobre algo muito grande. E vai ficar só 1 mais 0 mais 0, dá 1. 1 vezes x2 vai dar o próprio x2. Aqui é a mesma coisa, né? O 1 sobre algo muito grande vai dar 0, então esse aqui tende a 0, vai ficar 1 mais 0, que é 1. 1 vezes x ao cubo vai ficar x ao cubo, tá? Então x ao quadrado sobre x ao cubo já é a questão de cortar e vai dar 1 sobre x. Então o caminho é tranquilo. Sempre quando for x tendendo ao infinito, toma esse caminho que vai dar sempre certo aí para vocês. Tá bom? Então aí nós temos 3 respostas, aí eu tenho que escolher. Como eu resolvi os 3 limites, eu vou ter o primeiro igual a 0, o segundo igual a 1/4 e o terceiro igual a 0. Essa é a nossa resposta. Das alternativas que tem, ela existe. E aí ficamos então na nossa quinta questão aí, né? Mais um vídeo ensinando a resolver os limites, e eu acredito que com o tempo isso vai ficando vai familiarizando, cada um de vocês vão familiarizando cada vez mais, tá? E todo mundo aí vai conseguir dar continuidade nesse curso, se Deus quiser, tá bom? Agradeço a sua presença até aqui. Ficou um pouco longo esse vídeo, mas eu tentei fazer bem explicadinho, porque algumas pessoas ainda estão tendo dificuldade e é para ajudar vocês. Não é para me ajudar, é para ajudar vocês, tá bom? Então um grande abraço para todo mundo, muito obrigado se você ficou até aqui. Um ótimo dia, uma ótima semana para você. Até mais no próximo vídeo. Falou!